Essa também. Essa aí já. Essa aí vai dar trabalho explicar, porque essa tem muita É. coisa. Essa tem muita. Sim. Mas vamos começar do E começo, essa, melhor. assim, começar do começo, e essa, assim, essa é menos circense. Eu diria que Não, tem essa jornalista que eu conheço que jura de pé juntos que o que Colin foi. Chapman fugiu pro Brasil mesmo. Sabe? E não é pouco cara, não. Tem uns caras aí meio graúdo que afirma categoricamente. Claro que os caras nunca viram ele, né? Mas eles afirmam. É, pode não estar com a mesma cara de antes. Ah, é. Bom, para quem não sabe, Colin Chapman, né? Irlandês, né? Ele é irlandês. O Colin Chapman, ele é considerado o pai da aerodinâmica da Fórmula 1. Não porque ele é engenheiro, viu, gente? Porque ele via na indústria aeronáutica utilidade para automobilismo, para Fórmula 1. Né? Ele que tentou ser piloto de Fórmula 1 não conseguiu, não teve uma carreira lá das boas, né? Só correu, se não me engano, foi 1 ou 2 GP, parece. Dizem que ele como piloto era bem limitado, não é mesmo? Assim, mas como construtor, o cara um gênio, né? O E cara. o Quantas Colin vezes ele Chapman, revolucionou a Fórmula 1, né? Quantas vezes? uma literalmente garagista, da garagem da casa dele, iniciou a Lotus Cars, né? E também veio na mesma época da Venom lá, 1957, né? Se eu não me engano, a Lotus estreou em 59, né? 59 ou 59, pelo que eu lembro, sim. Ainda motor dianteiro. Motor é, dianteiro ainda. a única que tinha motor traseiro nessa época era a Cooper. Cooper. Era a Cooper. A última equipe a ter motor dianteiro na Fórmula 1 foi a nossa gloriosa Ferrari. Que moeu tanto Por piloto lá. teimosia do nosso glorioso Enzo Ferrari, que falava que o certo é o animal puxar a carroça, não empurrar. Então, É, os caras falam, tem que ser motor frontal e pronto. Até que ele viu então. que não dava mais. Né? E hoje a Ferrari não existe uma Ferrari com motor na frente, né? Tudo motor atrás. Tirando a poluição que o Pior Jorge que adora. Deus, me livre. Mas realmente, agora que você parou para pensar, acho que não sei se a Ferrari tem modelo em linha, de fato, sem ser a puro sangue, com motor frontal agora. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Não, Talvez a em dia não. 812. Hoje não. Hoje não. Hoje É. não. Não, teve. Eu não sei se ela tá ainda, mas tem a Monza. É. Ah, sim. Mas tipo, só um modelo e a Monza é tipo um on-off, assim, daqueles É, modelos super especiais. é pouca tiragem, né? Que a gente fala. E aí, Colin Chapman ele criou a Lotus Cars e adentrou o mundo das competições, né? Principalmente da Fórmula 1. A Fórmula 1 ela é um esporte desde muito cedo, desde 1950, é um esporte muito caro. Todas as equipes garagistas elas foram morrendo pelo caminho, porque é um esporte muito caro de ser praticado, os custos são expendiosos, tanto para salários, manter a equipe, desenvolvimento do carro, né, competitividade, né? E a solução para a maioria dos garagistas foi ter sua própria fábrica de carro. Enzo Ferrari foi assim, Alfa Romeo já era fábrica de carro, né? Mercedes aí, né? Essa Sim. história aí, já era fábrica de carro. A Maserati, né? A McLaren. A McLaren é um grande exemplo disso. E também um mau exemplo disso, que ela é uma fábrica de carro, mas do jeito errado. Fábrica de carro precisa falir, né? Infelizmente. É. E o Colin Chapman, ele foi um dos responsáveis por implementar o efeito solo Sim. no automobilismo. Não só o efeito solo, né, Fábio? Ali, o monocoque, né? A Monocoque, estrutura de monocoque, o chassi integrado ao motor.
os primeiros estudos aerodinâmicos eficientes, né? Foi ele também que trouxe o Lotus 72. É um exemplo clássico de... o Sidepods. O Sidepods é criado no Lotus 72, né? Então E culminou tudo isso com a criação máxima, que foi o efeito solo que a gente vê até hoje na Fórmula 1, né? Mas que foi esse cara que deu o primeiro passo para ele ser funcional num monoposto, né? Então assim, era um cara que não fez pouca coisa, era um cara que era gênio, assim, com um G maiúsculo mesmo. E para mim, a Lotus é a equipe que eu mais gosto depois da Ferrari, por tudo isso que aconteceu, né? Mas, apesar de ser um gênio, né, em função esportiva, a Lotus Cars também, né, que tinha o Lotus Elan, Spirit e tudo mais, teve essa pequena complicação, eu diria, com o governo britânico, né, Fábio? Então, mas antes de chegar aí, né, vamos explicar. Porque eu estava fazendo um paralelo da história do Colin Chapman. O Colin Chapman, como todo mundo viu, que ele também foi um dos pioneiros, que a Lotus foi a primeira equipe que rompeu com a questão da tradição das cores. Eles não corriam com... acho que só no primeiro ano eles correram com o verde britânico, depois eles não correram mais, porque ela fechou um acordo com uma tabagista. A Gold Leaf. A Gold Leaf, E aí ela foi a primeira equipe a fechar um Name Rights também. Sim. Então ele foi pioneiro em várias coisas que não existiria a Fórmula 1 se não fosse ele hoje. Certamente. Por exemplo, a própria Red Bull hoje, o entendimento da Red Bull ser uma equipe de Fórmula 1 é um preceito que o Colin Chapman tinha lá no passado. Porque a Red Bull, hoje ela é equipe mesmo, né? Inclusive fabrica o próprio carro, fabrica seus componentes. Mas a Red Bull começou também como number rights. Quem não lembra lá da Sauber lá, né? Da Sauber lá, da Proibidona lá. E aí, isso rompeu barreiras, o Colin Chapman. Porque aí todo mundo viu, começou a fazer acordos. Por exemplo, a Tyrrell. Não, a Tyrrell não é francesa, não. Qual que era a francesa? Não. A Matra. Francesa Matra. A Matra fechou acordo com a Elf, que é a petrolífera lá da França. Sim. Matra e Ligier Gitannis também. Gitannis, Galois, né? McLaren e Marlboro, né? A McLaren com a Marlboro e com a West, e também a própria aí, Aston Martin com a Aramco, a Ferrari com a Marlboro, né? Ferrari com a Pioneer. Várias. A própria Williams com a Sega, depois com a Hoffman, né? E tudo isso começou com o Colin Chapman, porque foi ele que rompeu essa barreira do tradicionalismo. A Ferrari mesmo era só vermelho. E tinha o símbolo só da Ferrari. Vermelho. E o que sustentava a equipe? Era o mantra do Ettore Bugatti, né? Vença no domingo, venda na segunda. E venda na segunda-feira, exatamente. E é uma coisa assim que realmente é uma quebra de paradigmas em tantas frentes que o Chapman teve, que era assim, impressionante. A história do cara, assim como o seu desaparecimento, são lendários mesmo. O cara realmente era um ponto fora da curva, assim. Para mim, é um cara muito maior que o Adrian Newey, assim, sem sombra de dúvida. Também disparado, ele é o maior que ele. E teve uma Se esse cara tivesse vivo hoje, imagine o que seria aerodinâmico hoje da Fórmula 1. Teve uma vida apoteótica. E aí, quando a Fórmula 1 chega nos seus anos 70,
ela começa a se tornar um esporte muito, muito caro. Porque aí ela começa a ser glamourizada, né? Inclusive o Emerson Fittipaldi correu na Lotus, foi campeão com a Lotus 72D. E aí o Cody Chapman também abre uma divisão de carros da Lotus Cars, né? E os famosos Elan, né? Elan, Elite Europa, Elite Spirit. Europa. O Spirit é anos 80, né? Anos 90 já. Não teve o. Ele não viu, né? Não, Ele não. não. Teve o Spirit começou em 77. 77? Primeira Ah, então versão dele. ele viu. Pra mim, eu acho que o carro mais bonito da Lotus de todos é o Spirit. É que Aquele ele tem, Spirit, tipo. Ele vai fazendo, tipo, uma atualização dele até os anos 90 mesmo. o Spirit, aquele 3.0, é bonito pra caralho aquele carro. Eu teria aquele carro. Sinceramente, eu Eu compraria um carro também. daquele. Não, bonito pra caramba ele, né? Realmente. Gosto E é também do aquele. Elise. Gosto do Elise, também gosto. Mas É, o Elise, pra mim, não sei, cara. Não sei. É água de salsicha não, pra assim, mim. é um carro, mas é um carrinho divertido. Assim, dá pra você dar pau nele em carros mais potentes, né? Mas ele não é tão assim memorável, né? Eu diria assim, Não é quanto memorável. o Spirit, por exemplo. O Spirit eu lembro assim na hora, assim, na mente. É. Lotus você lembra é Spirit, né? Além da Fórmula 1 é Spirit na cabeça. E aí, a Lotus Cars, mesmo fabricando carros, mas eram carros praticamente artesanais, sabe? Não era linha de produção. Muita pouca Ele, tiragem. Né? ele começa a ter problemas com o governo britânico. Aí, aí que o bicho pega, hein? Quando o governo britânico acaba pegando seu calcanhar a amigo, se É. prepare. Se prepare. E tinha uma outra pessoa atravessando o Atlântico, né? Tinha uma outra pessoa que é também pai de um carro famoso, né? Que é o nosso amigo. Nosso amigo John DeLorean. John DeLorean, Só um que minuto. também era um cara visionário, né? Ele trabalhava antes na Pontiac, né? Na divisão de luxo e esporte da General Motors, que era a Pontiac. E foi, inclusive, pai do primeiro muscle car, né? Que existiu, que era o Pontiac GTO. Então era um cara que ele fez muito sucesso, né, nos Estados Unidos. Pai do primeiro muscle car, que foi o Pontiac GTO. E o que acontece? Ele cresceu muito dentro da hierarquia da GM. O pessoal não gostou disso e limou ele. Só que ele tinha um sonho de produzir o próprio carro dele, a própria marca dele, né? E esse sonho se concretizou, né, na forma do nosso conhecido DeLorean, né? O DeLorean DMC, que DMC, né? é, é MC O carro, DeLorean, o carro chamava DMC. Né? é, A marca era DeLorean, mas o carro chamava DMC. O DMC, DeLorean isso. que ficou famoso é um carro dos anos 70, mas ele ficou famoso no final dos anos 80 com o De De Volta para o volta pro Futuro, futuro. né? Mas é um carro que, quando foi lançado, o John DeLorean conseguiu fazer um mocap, né? E ele fez Sim, muito sucesso. Se não me engano, ele lançou esse carro no Salão de Detroit, né? sim, no Salão de Detroit. E foi sucesso, assim, imediato de público, né, naquela época. Só que, assim, não tinha projeção de fazer, assim, grande escala o carro ainda. Tava só meio que apresentando o carro, né? É, E nisso surgiu uma oportunidade, né, para ele produzir o carro, só que não nos Estados Unidos. Foi em na Belfast, na Irlanda. É. Belfast. Foi em Aí é que Belfast. começou a treta, né? Aí começou a treta forte. Porque ele conheceu no salão
nosso amigo Colin Chapman. E o Colin Chapman viu o potencial do carro e falou assim, não, vamos montar uma fábrica. Né? O governo irlandês vai dar uma força pra gente. E aí a gente vende esse carro pro mundo inteiro. Eu pago as custas da Fórmula 1 e você vive a tua vida aí do jeito que você quiser. Sim. Só lembrando que que o Colin Chapman deu uma consultoria em termos de suspensão nesse carro, né? Em termos dinâmicos. E aí, o que acontece? Nem Colin Chapman, nem John DeLorean sabia administrar porra nenhuma. Tipo, os caras eram gênio pra produzir um carro. Mas administrar, velho, é tipo. Cara, era pior que o padeirinho da esquina, mano. Os caras não sabiam de conta, entendeu? Tem um detalhe nessa história. A esposa do Colin Chapman, ela era megalomaníaca. Tipo assim, ela era tipo a socialite mais fodida que tinha, mas não tinha dinheiro. Esse era o detalhe. E aí, os dois se juntaram nessa aliança profana, né? E antes da fábrica começar a fabricar os carros de verdade, os dois já estavam falidos. Exatamente. E isso. E lembrando, hein, Fábio, quando os caras começaram a fabricar os carros, tipo, já tinha cliente há 2 anos na fila de espera já. Era um negócio assim, fadado ao fracasso mesmo, que demorou muito, né, pra se iniciar e os caras estavam tudo no vermelho já. Os clientes já tinham pago os caras. E aí tudo desembocou que quando eles quebraram de vez, os funcionários da fábrica cruzou os braços. Falaram, não vamos trabalhar. Fizeram uma greve lá. O John DeLorean, no desespero, né? Conheceu uns caras meio errados. Ele teve uma ideia genial, né? Ele conheceu uns caras meio errados em Los Angeles, sabe? Uns caras esse que mexia com farinha branca. Não posso falar. Vocês já viram aquele filme Scarface dos anos 80, Brian De Palma com Al Pacino? É tipo esses caras ele mexeu lá. E aí, John DeLorean teve a brilhante ideia de ser mula do tráfico. A gente nem precisa dizer que o FBI, né, plantou, quer dizer, conseguiu descobrir tudo, né? É o DIA também, né? DA, não sei o que. DA, né? DIA. DIA. Plantaram uma escuta lá do próprio John DeLorean negociando, né? Negociando as cargas lá. Então, o cara foi, assim, presão, né? O cara vestiu a roupinha da cadeia, né? E aí os caras que viraram mula de tráfico. Aí o resultado da história. Todo mundo caiu, a empresa quebrou, os clientes ficaram sem os carros, eles foram processados. Os trabalhadores sem um trabalho. Né? Eles ficaram. Eles foram processados em 3 continentes. Pela loucura, né? O John DeLorean por tráfico de drogas, por sonegação do imposto, né? E o Colin Chapman, associação e também sonegação de imposto de renda. Que isso fatalmente o levaria para cadeia também, essa sonegação, hein, Fábio? E até que nos anos 80, no começo, 81, né? Ou 2? 82. Até que em 82, e ainda nesse meio todo, ainda a Lotus foi campeã mais uma vez, o nosso Mário Andretti.
78. 78. Carruaza. Carruaza. Mas não foi suficiente para sustentar a equipe. A equipe entrou em declínio, né? Depois teve uma sobrevida com o Senna em 85, 6, né? Nessa época, o Fábio, a última vitória que o Chapman viu foi do Hélio De Angelis em 82 mesmo. Foi aquela disputa em Österreich-Ring com o Keck Rosberg. Os caras tava roda a roda mesmo. E nessa época o Chapman estava tentando buscar um motor turbo, que foi justamente consolidado depois com os Renault, né? Que ele estava com os Cosworth aspirado V8 e ele estava tentando trazer os Renault Turbo, né, para a Lotus. Só que aí houve o fato, né? Ou não, né? O fato ou não. E aí entra a teoria da conspiração da história. O relato oficial é que o Colin Chapman sofreu um infarto e morreu. Infarto fulminante. Infarto fulminante e morreu. Aos 60 e não sei poucos anos, parece. 60 e não sei o que. Acho que era 63, alguma coisa assim. 63, alguma coisa. Só que muita gente. E outra coisa, aí entra o detalhe, né? Um detalhe muito importante. A esposa do Colin Chapman, a megalomaníaca, por isso que eu citei ela lá no começo, ela odiava o Brasil. Sim. Odiava o Brasil. E principalmente o Rio de Janeiro. Ela xingava o Rio de Janeiro, que aquilo porque não presta. A corrida era no Jacarepaguá, né? No estilo de Jacarepaguá. Calor infernal, o negócio era sinistro. Sinistro mesmo. Ela odiava o Rio de Janeiro com todas as forças dela. E o Brasil, subsequentemente. Um ano depois da morte do Colin Chapman, quem que se muda para o Brasil? Exatamente. Ela mesma. Ela mesma. Virava e mexia, ela estava aqui no Rio de Janeiro. E assim, não era pouco, não. Realmente era muitas viagens. Por isso que realmente muitos jornalistas endossam essa teoria, né? Porque foi uma mudança assim de humor repentina, né? Uma mudança assim, digamos que inédita, assim, né, gente? Fora também que os pilotos, né? Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, todos os caras campeões pela Lotus, sobreviventes, né? E até os pilotos atuais, Hélio De Angelis e Nigel Mansell, nenhum deles foi. 54 anos. Era novo. Mais novo que é o meu pai hoje. E nenhum deles foi tipo, convidado para o velório do Colin Chapman. Ninguém. A dele era Hazel Chapman. Hazel Chapman. A esposa. E ninguém compareceu ao velório dele, então, tipo, por quê? Assim, né? Tipo, todo mundo questionou na época, né? Estranho. E teve esse fato da mulher dele sempre dar uma passeada aqui pelo Brasil depois da morte dele, né? Que é muito estranho. Muito conveniente também, né? Ele ter esse ataque cardíaco nesse período, né? Então, realmente tinha uns negócios estranhos acontecendo, né? O que o livrou da cadeia, né? O que o livrou da cadeia, inclusive. Livrou. E será, o Fábio, também, que deu uma sobrevida a mais na Lotus? Porque se ele tivesse ido para cadeia em vida, não sei como é que seria a Lotus competição, hein? Eu acho que tinha maculado a Lotus, tinha quebrado ela. Ela que... A Hazel Chapman... Até tinha tirado aqui, mas deixa eu voltar. Ela odiava o Brasil e ela mudou, igual o Jorge disse, repentinamente de humor. Não só repentinamente, cara. Ela fez endereço no Brasil mesmo. É muito suspeito, eu diria, assim, né? Muito... E o Brasil tinha essa tradição de abrigar certos criminosos. Tinha aquele cara do trem pagador, né? Que ele era visto constantemente nas praias do Rio de Janeiro, né? Do cara que assaltou o trem pagador na Inglaterra também, né? O cara era inglês. Então era assim,
problema é o seguinte dessa teoria. O chefão da máfia italiana veio pro Brasil também, né? O chefão Lembra da máfia da história? italiana. Sim. Chefão... O É que o único exército problema dessa... descobriu lá da ditadura, o exército descobriu você, ó, você vaza de volta para lá. Inclusive o juiz lá, o juiz ficou famosão lá da máfia. Sim. Ele veio de lá para cá para interrogar o cara. Aí o cara foi embora para os Estados Unidos. Eu esqueci o nome dele. Mudou de nome, por isso que eu não sei o nome dele, mas mudou de nome um monte de vez. Ajudou a fazer a máfia lá. Inclusive o Poderoso Chefão, o filme, é inspirado nesse cara. O Don Corleone. Não é no Joey Bonanno lá? Não é no Bonanno? Não, é também, mas um dos parentes lá do cara do Don Corleone é inspirado nesse cara. Ele instrumentalizou a máfia nos Estados Unidos, na verdade, esse cara. Ah, sim. O único ponto, assim, que... Assim, faz sentido, assim, se a gente for ver a rigor, é um negócio que faria sentido. Até para ele preservar a marca Lotus Fórmula 1, né? Realmente seria terrível se ele fosse preso, né? Como dirigente, como CEO da empresa. E conseguiu distanciar ele da Lotus, né? A Lotus sobreviveu o legado, a marca. Hoje a marca está bem sucateada, só fabrica carro. Se não me engano, acho que só fabrica o Elise. Se eu não me engano. Acho que é só o Elise, eles vão fazer pasmem, eles vão fazer um SUV elétrico para delírio do Colin Chapman se ele estiver vivo ainda. Não, tá não. A esposa dele... A esposa da Reisers faleceu em 2021. Ele já teria mais de 100 anos já. Mas assim, essa teoria, o único furo é que ninguém nunca viu ele de fato, assim, né? E mesmo que ele, acho que assim, mesmo que ele trocasse de aparência total, assim, mesmo que ele... Alguém ia reconhecer, né? Com certeza, com certeza. Então, isso nunca ninguém o reconheceu, né? Assim, tipo, andando assim, ele pelo Rio de Janeiro. E ele boêmio do jeito que era, ele não ia falar. Não ia esconder. Né? Eu acho assim, essa é uma das teorias mais legais de conspiração de Fórmula 1, porque é uma que ninguém consegue provar que é mentira. Exatamente. É uma das que é possível, assim, né? Tipo, daria daria um livro, daria um filme, assim, daria um negócio bem legal, assim, divertido, né? Não tem. Do Cody Chapman não tem. Mas do John DeLorean tem um filme, né? Tem um filme. Tem. É verdade. Mas assim, é um cara que ele, assim, é intrigante até no desaparecimento dele, né? O cara realmente é aquele cara lendário mesmo, assim, sabe? Foi um mito violento mesmo. E é uma das teorias que, assim, essa sim é muito falada na internet aí, essa é uma das teorias mais faladas na internet. Por isso que tá no nosso terceiro lugar aí.